ex-príncipe Andrew foi preso e a coroa deixou. Vocês cresceram ouvindo que a monarquia é tradição, estabilidade, protocolo intocável, aquela coisa elegante que sobrevive há séculos porque sabe jogar o jogo do poder melhor que todo mundo, servindo chá em xícara de porcelana, com a coluna reta, enquanto o resto do mundo pega fogo e se mata. Só que ontem o jogo virou, não é mesmo? Ao vivo e a cores, bem na cara da sociedade. Porque bem no dia do aniversário de 66 anos do Andrew, a polícia britânica bateu na porta do palácio lá em Sandringham e não era para cantar parabéns com bolo enfeitado e velhinha, era para levar o filho favorito da rainha falecida para prestar depoimento formal como suspeito de má conduta em cargo público. E o que derruba o ex-príncipe, o que finalmente colocou ele num carro descaracterizado depois de 400 anos sem que um membro do alto escalão real fosse preso, eu posso contar isso em outro vídeo. Não foi o escândalo sexual que o planeta inteiro viu e repudiou. Não, são as fotos rindo, abraçado com garotas menores de idade. Não são os relatos angustiantes das vítimas. Não foi a tragédia da Virginia Giuffre que tirou a própria vida no passado depois de lutar sozinha contra essa máquina de moer gente, não. Meus amados, o que derrubou o cara ontem foi o papel vazado, o documento confidencial de Estado e o cofre e a estratégia da Inglaterra sendo ameaçados. E aí você começa a perceber com um soco no estômago que o problema do sistema nunca foi a moralidade. O problema sempre foi a hierarquia financeira e diplomática. Porque vamos combinar uma coisa aqui entre nós que somos adultos e não acreditamos em contos de fadas. Se a coroa e o sistema de justiça estivessem realmente preocupados com as mulheres exploradas, com o abuso de menores, o tráfico internacional de pessoas, toda a sujeira macabra lá do Epstein, que você já sabe, essa bomba teria explodido e algemado esse cara muito antes. Então, hoje a pergunta não é: ai, será que o príncipe errou? A pergunta é muito mais podre e desconfortável. Até onde o sistema protege os seus? E quando que o sistema decide que um deles virou lixo tóxico e joga o cara para os tubarões sem olhar para trás? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar do dia histórico, ontem, 19 de fevereiro de 2026, em que o príncipe Andrew ficou 11 horas preso para dar depoimento. Imagina a cena, a residência real lá em Sandringham, segurança discreta, o cara cortando, achando que ia passar o aniversário de 66 anos, reclamando da vida e tomando um vinho caro, podia ter sido um veneno. A imprensa já farejando qualquer movimento estranho, porque os arquivos do Epstein tinham acabado de vazar mais de 3 milhões de páginas. E aí, de repente, a polícia do Vale do Tâmisa apareceu lá e conduziu Andrew para a delegacia de Ashland, onde ele ficou 11 horas trancado dentro de uma cela que só tinha uma cama dura e uma privada, sem tratamento especial, sem tapete vermelho, sendo interrogado como um criminoso comum que cruzou a linha vermelha do Estado. E o rei Charles foi extremamente protocolar, não dava para esperar menos. Ele soltou um comunicado frio, técnico cirúrgico distante, dizendo simplesmente que a lei deve seguir o seu curso e que a família real iria cooperar com tudo, o que, meus amados, é a frase corporativa mais safada já inventada na história do nepotismo, para dizer, se der ruim a culpa é toda dele, a gente não tem nada a ver com isso. E aqui já começa a parte interessante, que separa quem entende de história de quem assiste série, filme e novelinha. Porque a monarquia britânica não sobreviveu 4 séculos inteiros sendo sentimental ou protegendo o familiar inútil que traz problema irresolvível. Ela sobreviveu sendo estratégica até o osso, e estratégia significa amputar o membro gangrenado antes que a infecção chegue no coração do império. Mesmo que esse membro seja o irmão do rei, o filho favorito da rainha Elizabeth e o herdeiro simbólico de uma geração inteira que cresceu acreditando que o sobrenome Mountbatten Windsor era uma blindagem eterna e intransponível contra as leis dos meros mortais como nós.
nós. Eles mandaram a polícia lá não porque acordaram com nossa peso na consciência, mas porque o parlamento, o primeiro-ministro e a inteligência britânica bateram na mesa e disseram que não dava mais para segurar a barra de um cara que estava repassando e-mail confidencial do governo para um pedófilo bilionário em Nova York. Porque isso não é deslize de conduta, é abrir as pernas da segurança nacional. Isso tudo não foi sobre justiça para as vítimas, foi sobre gestão de risco em estado puro. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre um envolvimento do Andrew com Epstein e tudo mais, inclusive vou deixar o link aqui no final do vídeo se você quiser assistir, mas hoje a gente está aqui para falar sobre o que aconteceu essa semana, mais precisamente ontem. Durante anos, décadas, o nome do Andrew então esteve grudado no nome do Jeffrey Epstein, colado nas festas bizarras, nas viagens no jatinho Lolita Express, nas fotos constrangedoras com a mão na cintura de adolescentes, nas acusações públicas, no processo milionário que ele pagou, ou diz a fofoca que esse dinheiro saiu do bolso da própria Rainha Elizabeth, para calar a boca da Virginia Giuffre em 2022. Nas entrevistas desastrosas, aquela lá pra BBC, onde ele suou frio tentando limpar a imagem. E nada disso foi suficiente para algemar o homem ou para produzir uma consequência penal imediata que realmente ameaçasse o núcleo da coroa. E isso, meus queridos, diz muito, diz tudo sobre como os sistemas escolhem o que eles consideram urgente e o que eles consideram apenas um incômodo de relações públicas. O sistema tolera os escândalos morais enquanto eles forem administráveis pelos advogados e pelas equipes de controle de danos. O sistema tolera o desgaste de imagem enquanto ele for absorvível pela máquina da propaganda, que aí no dia seguinte lança uma foto fofa do príncipe William com as crianças para abafar o caso. O sistema tolera a indignação pública, os protestos, as matérias de jornais e a gritaria no X, Twitter, enquanto tudo isso for apenas barulho de fundo que não mexe na estrutura do balanço financeiro da nação. Só que realmente agora o Andrew acabou mexendo no bolso do Reino Unido e isso para eles é imperdoável. Ele foi preso para prestar esclarecimentos porque basicamente ele vazou informações diplomáticas, relatórios estratégicos de comércio do Reino Unido, como planos de investimento na Ásia ou reconstrução em zonas de guerra como o Afeganistão. Para quem? Pro Epstein. E isso não é barulho, é ameaça concreta à soberania, alta traição corporativa. Isso é mostrar para o mundo que a segurança britânica é uma peneira furada na mão de um príncipe responsável. Você percebe a diferença nojenta da balança da justiça deles? Uma coisa fere a reputação de um homem e destrói a vida de dezenas de mulheres, e o sistema ignora. Outra coisa é ferir a soberania econômica do país, e aí o sistema manda a polícia no dia do aniversário do cara lá. Porque, no fim das contas, a honra feminina é descartável, mas a soberania do Estado é sagrada. E aqui a gente entra no ponto que eu sempre bato na tecla em todos os vídeos da monarquia que eu faço para vocês. Vocês acham mesmo que os impérios duram séculos, passando por guerras mundiais, revoluções industriais e crises financeiras, porque eles são bonzinhos e justos? Não seja ingênuo. Eles duram porque sabem exatamente o que proteger primeiro e o que jogar na fogueira quando o inverno chega. E primeiro, na fila das prioridades do sistema, nunca é a vida das pessoas, não foi a dignidade daquela mulher e de todas as outras, não foi a ética e muito menos justiça social. Primeiro, sempre é o poder, o capital, o segredo do Estado, a engrenagem que faz o dinheiro girar e o país mandar no jogo internacional. E qualquer um, então, que coloque uma gotinha de areia nessa engrenagem de forma intencional ou por pura burrice arrogante, vai ser sim triturado sem misericórdia, porque a monarquia é uma fábrica de poder. E a única lei que não pode ser quebrada é a lei da autopreservação. E tem outra coisa que os fãs de The Crown e os defensores da monarquia odeiam admitir, mas que é a verdade mais nua e crua dos corredores do palácio. Sangue azul não é vínculo afetivo, não é amor incondicional de família, é um contrato simbólico e vitalício com a estabilidade do Estado. O seu DNA não te dá o direito de fazer o que quiser, o seu DNA te dá o dever de manter a ilusão de que o Estado é superior, de que a família real é a âncora moral da nação.
Enquanto você serve a estabilidade, enquanto você acena nas paradas, sorri para os súditos e corta a fita de inauguração de hospital, você é protegido sim por um exército de assessores, diplomatas e advogados que fariam o diabo parecer um amador para garantir que a sua imagem saia ilesa. Mas no exato milésimo de segundo em que você ameaça essa estabilidade do trono, no momento em que sua presença atrai mais ódio, mais escrutínio policial e mais risco para o negócio da coroa do que reverência, você deixa de ser um membro da família e vira um passivo tóxico. É cruel. É de uma crueldade assustadora ver o irmão virar as costas para o outro e autorizar a polícia a entrar na casa dele. Mas é assim, né? O jogo é assim, a vida continua. Just business. É só trabalho, é só business. São essas estruturas antigas que sobrevivem à passagem dos séculos. É assim que elas funcionam. O ex-príncipe Andrew já tinha sido podado aos poucos. No ano passado, o rei Charles já tinha tirado formalmente todos os títulos dele, já tinha enxotado ele da mansão luxuosa do Royal Lodge, já tinha transformado o cara num fantasma dentro da própria família. Ele já era uma peça desconfortável e fedorenta dentro da engrenagem do poder. E quando agora, em 2026, os documentos começaram a ligar o nome dele a vazamentos diplomáticos e não só a orgias em ilhas particulares, ele deixou de ser apenas um constrangimento familiar para virar um risco ativo contra a segurança nacional. E risco ativo não se coloca de castigo, o risco ativo se neutraliza, se elimina, se entrega de bandeja para a Polícia Civil cuidar e mostrar para o mundo que as instituições estão funcionando. Não importa se você tem o sobrenome da rainha, se você tem medalhas no peito ou se você passou a vida inteira sendo chamado de Alteza Real, importa o dano potencial que o seu egoísmo e a sua burrice podem causar para a firma, familiares. Se a firma tiver que te jogar na frente de um ônibus para não ser atropelada por um trem, ela vai te empurrar com um sorrisinho diplomático no rosto. Muita gente, muito jornal de televisão, muito comentarista político vai vender essa prisão de hoje como grande triunfo do Estado Democrático de Direito. Vão soltar manchetes dizendo: olha que bonito, olha como a democracia britânica é forte, até príncipe responde à lei e é levado para a delegacia. Como se a gente estivesse assistindo um conto moral de igualdade diplomática onde a justiça finalmente alcançou o vilão. Mas vamos ser sinceros aqui, ele não está sendo tratado como qualquer cidadão comum que cometeu um crime, ele está sendo tratado como um ativo problemático de altíssimo nível que precisava ser contido antes que o vazamento de documentos afundasse o governo do primeiro-ministro e respingasse na cabeça do rei. Isso não é romantização da justiça chegando tarde, é puro, frio e calculado gerenciamento de crise. A justiça só funciona contra os poderosos quando os próprios poderosos decidem que aquele indivíduo não serve mais para matilha. E entregá-lo é o preço a se pagar que todo o resto do sistema faz para continuar operando exatamente como sempre operou. E sabe o que é o mais doido? Isso não é uma lição só sobre monarquia versus república. Isso não é sobre dizer que a Inglaterra é um país horrível ou ele é superior a qualquer outro país. Isso é sobre a essência do poder humano em qualquer lugar do planeta. É sobre a gente entender de uma vez por todas que os sistemas, seja o governo de um país, seja a diretoria de uma mega corporação, seja o Vaticano ou seja um partido político, protegem exclusiva e obsessivamente aquilo que mantém o sistema vivo e no topo da cadeia alimentar. Se amanhã um político, um grande empresário, um pastor bilionário ou um herdeiro de império ameaçar o fluxo do poder real, e o fluxo de poder real é feito de informação privilegiada, dinheiro invisível e estratégia de dominação, ele cai. Ele é fritado, ele é preso, ele é destruído da mídia e apagado da história da instituição. Mas se ele apenas causar um dano moral, se ele for acusado de assédio, se ele destruir a vida de algum funcionário, se ele for um escroto na vida pessoal, isso é gerenciável, isso é administrado por relações públicas, é varrido para debaixo do tapete com acordos de confidencialidade e doações para caridade. Porque isso não ameaça o dinheiro, isso ameaça apenas a alma. E o sistema?
não tem alma. Essa é a diferença brutal, a linha divisória absoluta entre a vergonha pública que a elite engole com um copo de água e a ameaça estrutural que a elite não perdoa. Então vamos voltar para a primeira pergunta, aquela do tapa na cara inicial. Você acha mesmo, no fundo da sua inocência, que o sistema protege o sangue azul e os seus queridinhos para sempre? A resposta é sim, protege, enquanto o sangue azul proteger o sistema de volta, enquanto ele for um escudo e não uma lança apontada para o próprio peito. No exato segundo em que a balança vira e o cara se torna um risco radioativo, ele vira sacrifício, ele é jogado no vulcão para acalmar os deuses da opinião pública e os investidores internacionais que exigem cabeças rolando para continuar confiando no país. E não se enganem achando que o mundo mudou, que estamos vivendo uma nova era de transparência e que isso é um marco histórico da justiça. Isso não começou hoje. Hoje a guilhotina só ficou visível porque a internet não deixa mais esconder o tamanho do estrago. Mas o resto da máquina de moer gente, as alianças secretas, os arquivamentos de processos e a proteção seletiva sempre estiveram e sempre estarão funcionando a todo vapor nos bastidores, longe dos nossos olhos. A prisão de ontem, eu falei hoje, mas a prisão de ontem não é o fim da corrupção, é a queima de arquivo vivo de um sistema que já partiu para o próximo esquema. Isso não é conto de fadas, amados. Princesas morrem tristes, reis mentem e príncipes vão pra cadeia quando param de dar lucro político. Essa é a mais pura, crua e violenta logística do poder. E quando a logística decide que precisa cortar um braço para salvar o corpo, ela não hesita, ela não chora, ela não manda flores, ela corta limpo, ela estanca o sangue. E no dia seguinte a corte acorda como se nunca tivesse existido. Bem-vindos ao mundo real. Me conta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o Andrew ou se tudo vai virar pizza. E fiquem espertos, amados, porque o próximo a cair é sempre aquele que achou que era inatingível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, lembra de se inscrever no canal. Aqui o cafezinho até nesse calor nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas e o mais rápido possível para você, sem filtro e sem passação de pano. Eu espero você amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Beijo grande!